Olá, o meu nome é Rita Lopes e eu ensino mulheres que estão em situação de relacionamento de não reciprocidade a terem uma gestão emocional que as leve em direção à paz. E eu hoje quero falar do inesperado e como nós reagimos perante o inesperado. Nós já sabemos que se nós reagirmos a quente, possivelmente não vamos ter um bom resultado. Se nós reagirmos a quente, vamos responder de forma da qual nós não, no mínimo, não nos orgulhamos. E vamos ter resultados que vão estar de acordo com a forma de reação que eu vou ter, ou seja, a outra pessoa, na melhor das hipóteses, apenas fica incrédula com a forma com que nós vamos responder. Então nós já percebemos que esta não é a opção. Nós também já percebemos que o amor vem de nós e que o outro não nos traz nada que nós já não temos. Nós já percebemos que não podemos silenciar as nossas vontades e as nossas necessidades e muito menos aquilo que nos magoa. Já percebemos que temos que ter uma comunicação assertiva, mas mesmo assim seguimos todo este modelo e mesmo assim a pessoa com quem nós gostaríamos de estar, de repente, do nada, desaparece. Pode não ser do nada, mas pode ser de uma forma que nós não gostamos, ou numa altura que nós não gostávamos, ou que nós preferíamos que não fosse assim, preferíamos que fosse diferente. Esta situação é muito comum, infelizmente, ok? Mas tem um propósito. Como é que nós conseguimos perceber, ou melhor, como é que nós conseguimos viver com a ideia de que vivemos com um sentimento dentro de nós e que não precisamos do outro, da reciprocidade do outro, para que eu consiga viver em paz com esse sentimento? Como intelectualmente é algo que nós compreendemos, mas emocionalmente nós ainda não conseguimos chegar a essa conclusão, nós vivemos situações que nos colocam frente a frente com todas estas contradições relativamente às relações, aos sentimentos, etc. Então, cada vez que isto acontece, e se eu me apaixono, cada vez que isto acontece e eu estou a entregar-me, que eu estou a baixar a guarda e consigo viver, nem que seja por uns momentos, uma situação de companheirismo, de amizade, de profundidade, onde realmente se sente que há amor, onde realmente se sente que está a evoluir, porque é que de um momento para o outro o cenário todo muda. E mais do que isso, como é que eu vou reagir a isso de forma evolutiva? Para mim. Não vamos considerar de forma evolutiva que o relacionamento acabe por dar certo, que o relacionamento vá para a frente. Não, vamos pensar de forma evolutiva, para mim, onde eu consigo cada vez mais ser eu própria, cada vez mais lidar com as minhas emoções e principalmente lidar com os acontecimentos inesperados que a vida me vai estar sempre a apresentar. Ora bem, se a pessoa que tu gostas se foi embora, mas tu continuas a ter o sentimento, então é porque o sentimento não é da outra pessoa, porque senão a outra pessoa tinha sido embora e tu deixavas de ter o sentimento. Mas tu ficas a olhar para quem foi embora e não ficas a olhar para aquilo que tu sentes, para as tuas potencialidades, para as tuas capacidades. Verdade? Como é que então nós conseguimos virar esta situação? O que acontece é que quando isto acontece, na verdade a pessoa tende a pensar que ela tem um problema ou que fez uma coisa errada, ou que poderia ter agido de maneira diferente, ou que a outra pessoa não presta. Ou seja, o foco está sempre ou nos meus erros, ou na forma como eu agi, o que eu disse, o que eu fiz ou aconteceu, ou que a outra pessoa não presta, ou não interessa, etc. E pensa sempre que numa outra situação, com outra pessoa, será diferente. Mas esta crença, esta ilusão de que é uma situação exterior, que o sentimento do amor só pode ser vivido a dois, que o sentimento do amor, mais profundo que isso, não é só acreditar que o sentimento do amor só pode ser vivido a dois, é mais profundo que isso, é a pessoa acreditar convictamente que só há amor quando é uma coisa a dois. É a pessoa acreditar que é a outra pessoa que nos traz algo e não algo que nós temos cá dentro. Ok? Mas é claro que quando vêm as nossas feridas da nossa rejeição, quando vem a ferida de qualquer uma que venha, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas pode ser a rejeição, pode ser o apego, pode ser a desilusão, sei lá. Cada um sabe qual é a ferida que lhe dói mais quando vive este tipo de situação. Só que acontece que a pessoa muitas vezes até tenta fazer isso. Ok, outra pessoa foi-se embora, vou-me focar em mim. Mas quando olha para dentro, a última coisa que sente é amor. Porque a mágoa é tão grande, a incerteza é tão grande, as dúvidas são tão grandes,
a raiva é tão grande, o sentimento de injustiça é tão grande, que a pessoa fica sem saber realmente o que é que há de fazer. É como se num dia vivesse 1001 sentimentos diferentes. E enquanto não perceber que há uma forma de tratar toda esta onda, toda esta oscilação emocional, a pessoa vai tendo sempre a viver este tipo de histórias, porque estas emoções que são disputadas através de uma situação gatilho são situações nossas. Tanto são nossas que nós atraímos alguém que faz com que elas venham ao de cima. Então todas estas situações de dor em que a outra pessoa se vai embora, em vez de nós ficarmos a olhar, não é? Como se estivéssemos a olhar para o marinheiro que partiu no mar e não sabemos sequer se volta, ou para o guerreiro que foi para a guerra, não é? E não sabemos se volta, ou para a caixa do correio, sempre à espera que viesse uma carta, não é? Porque isto era nos tempos lá atrás, hoje em dia nós estamos todos conectados. Mas continuamos a fazer isto, continuamos a recusar, a acreditar que eu carrego todo este tipo de sensações contraditórias em relação ao mesmo sentimento. Então muitas vezes o que acontece é, ou então nós tentamos ignorar e passamos só a olhar para a outra pessoa, ou então nós passamos a super analisar o que vai aqui dentro e decidimos racionalmente, pá, não quero mais isto, então agora quero viver outra coisa, mas emocionalmente não tratamos todas estas emoções e depois acabamos por estar sempre a viver situações que são superficiais emocionalmente. Porque se não há uma segurança emocional, ainda ontem eu postei isto nas redes sociais, portanto não é uma frase minha, acho que é da página Free, onde ela diz que toda a conexão que não tem uma segurança emocional é apego, não é amor. Então nós temos que entender isto. O que é realmente amor? O que é realmente apego? Como é que eu consigo trabalhar aqui dentro as minhas emoções para que eu não precise que venha alguém morar aqui dentro para eu viver neste estado de graça que é viver em amor, em leveza, em paz? Como é que eu consigo focar-me em mim, mesmo que seja através da situação com o outro? Como é que eu posso garantir, pergunta mais importante de todas, como é que eu posso garantir que isto não vai voltar a acontecer sem que eu tenha que fechar o meu coração? Porque depois nós fazemos mil estratagemas que nos levam sempre para situações de grande escassez porque nos fechamos, porque só a ideia de que vamos sofrer traz-nos grande sofrimento. Não conseguimos entender que se eu viver de coração aberto, com a consciência de que possivelmente posso me magoar, mas que tenho em mim os recursos para lidar com isso, eu consigo viver de uma forma muito mais livre, muito mais despreocupada. Eu consigo falar muito mais abertamente sobre os meus sentimentos, sobre o que eu quero. Não fico dependente da reciprocidade do outro. Não sabemos se o outro está preparado para isso, mas isso é um problema que é dele. Não é um problema que é nosso. Okay? Nós nunca nos podemos encolher para caber no mundo de alguém. Isto é muito importante. Nunca podemos estar a fazer concessões em relação aos nossos princípios basilares para caber no mundo de alguém. Isto assim de uma forma muito prática. Sobre a realidade, como fazer. Mas depois há todo este propósito de que, e isto é muito comum, a mulher, normalmente acontece às mulheres, mas também acontece aos homens, mas vá, aqui nas mulheres. A mulher entrega-se, a mulher abre-se, a mulher entrega-se, a mulher rende-se e de repente ou a pessoa muda, ou a pessoa desaparece, ou a pessoa deixa de ser tão recíproca como era até ali, muda, o cenário muda. E a pessoa fica baralhada. O que é que aconteceu? O que é que eu fiz de mal? Okay? E não entende que, enquanto esta necessidade da validação do outro, enquanto esta necessidade de que o amor seja vivido a dois e que não seja algo que eu perceba e aceite que é algo que eu tenho em mim, isto vai-me acontecer sempre. Quer seja com o homem da minha vida, quer seja com o rapaz que é lindíssimo que eu me apaixonei, não sei aonde nem por quanto tempo. Vai tendo sempre a acontecer. Porque nós precisamos de entender que este sentimento, o amor, é algo que nós temos cá dentro e que se manifesta das diferentes formas e para diferentes pessoas, até para coisas. Ainda no outro dia estava a analisar um canto dos Lusíadas, da parte da morte de Inês de Castro, e na verdade
O amor estava retratado, não é? Porque Luís de Camões tinha falado na questão do amor, que o culpado para aquela situação horrorosa da morte de Dona Inês tinha sido o amor. E na verdade nós estávamos a falar de pessoas diferentes e o amor caracterizado por formas diferentes. Era o amor entre um casal, o amor de um pai para um filho, o amor de um homem para com o seu país. Então, o sentimento é sempre o mesmo. O problema é que nós trocamos, enviesamos a lógica e passamos a considerar que o sentimento de amor só se materializa quando há o sentimento de posse. E é aqui que mora o gato. Se eu amar sem precisar de possuir, aí eu consigo amar em desapego. E aí, mesmo que a outra pessoa se vá embora, eu posso chorar a pena da pessoa se ter ido embora, mas eu não me entrego à tristeza. Eu não definho, eu não morro. E pior, ou melhor, eu não acredito que tenha algo de errado porque a outra pessoa se foi embora. Eu não valido o meu valor por quem fica ou por quem vai. Eu sei o meu valor. E percebo que nesta altura, por algum motivo, eu tenho que viver esta situação, tenho que experienciar esta situação para ajustar, harmonizar. Ou quanto mais não seja, para conhecer o que é realmente esta energia criadora universal que é o amor. Fez sentido? Todas as quartas-feiras eu lanço um vídeo novo com um tema diferente. O desta semana é sobre o porquê da pessoa amada ir embora sem nós estarmos a contar e o perceber a lógica, o porquê disto acontecer, o propósito, porque há um propósito para isto acontecer. E para a próxima semana, então, irei lançar um outro vídeo com outro tema. Espero que tenhas gostado. Não deixes de partilhar com quem precisa de saber desta notícia, deste propósito do abandono da outra pessoa. Desejo-te um resto de semana muito feliz e encontramos-nos então na próxima semana. Obrigada.